Foi, gravando. Beleza. Então, aí o vídeo, eu mandei o link para vocês no chat aí, para vocês verem daqui a pouco, tá bom? Não precisa ver agora, não. Voltando aqui, deixa eu fechar isso aqui. Beleza. Cadê meu material que sumiu? Ô, Jesus, tá aqui. Então, vou voltar aqui rapidinho, só fazer um resumão, tá bom? Então, nós estamos falando agora da China, Pequim, importante lembrar de Pequim aqui, Xangai, Sichuan aqui no interior e Cantão bem aqui embaixo, tá? Uma cronologia chinesa, tá? A evolução da tecnologia e do discernimento até aí dos seres humanos na vida efetiva como civilização, tá? Esse material vai estar todo disponível para vocês no Genera. Aqui a gente tem a importância da cozinha, da formação da cozinha chinesa, que é pautada nesses 4 pontos, tá? A gente tem a cozinha de Pequim, que é uma cozinha imperial responsável por técnicas de desenvolvimento tecnológico. A gente tem Xangai, com o desenvolvimento do Hungshu, cozido vermelho, traduzindo para o português, que é o desenvolvimento da pasta de soja. Ainda não virou molho, tá? É uma pasta de soja, o que hoje a gente conhece como miso. Eu não sei se vocês conhecem aí, mas é a origem do miso. É uma pasta, ainda não é nem marrom, ela é vermelhada ainda, tá? Lembra bastante uma argila. O terceiro ponto de fundamentação é a região de Cantão, que é responsável pela pesca. É a pesca com cormorão, que eu já vou mostrar aqui como que é. E Sichuan, que é responsável pela agricultura, que as pimentas estarão super em alta no desenvolvimento dessa agricultura, tá bom? E aí a gente tem a pesca com cormorão, que é esse primo do pelicano, que é super domesticado pelo chinês, mergulha, pega o peixe, volta, ele tem uma fita no pescoço que não deixa ele engolir, por questões instintivas, e aí o pescador pega o peixe, guarda e ele não tem o menor trabalho, e o pássaro vai lá e pega mais um. A cada 5 peixes que o pássaro come, que ele traz, na verdade, para o pescador, o sexto ele pode comer efetivamente, tá? É domesticação literal, como se fosse o nosso cachorrinho. E a gente tem aqui um vídeo do pato laqueado, que eu mandei o link para vocês, tá bom? Para vocês assistirem, que é onde eu estou agora. É muito interessante essa técnica, tá, gente? O pato fica super crocante, super brilhante, e eles comem como se fosse um rolinho primavera, vamos dizer assim, tá? Só que não crocante, como é o rolinho primavera, tá? É uma panquequinha, assim, vamos dizer, né? Uma massa de trigo básica, e de trigo, perdão, base de arroz, tá? Não é trigo, é arroz. E aí coloca ali o pato laqueado, um molhinho e tal, e fecha e acabou, tá? É bem gostoso, é bem interessante. Tem alguns restaurantes chineses aqui em São Paulo que vendem pato laqueado bem tradicional da cozinha imperial chinesa, que dá para se consumir ainda do jeito tradicional. Beleza? Dando sequência, essa parte de técnicas aqui é o que eu falei até agora e vou deixar como consulta no material para a gente avançar aqui, tá? Então, depois deem uma lidinha, mas é o que a gente acabou basicamente falando agora. A única coisa que nós não falamos nessa questão de técnica é sobre a wok, tá? Aquela panela oval que vem aquela chama bem alta. Essa panela wok, pessoal, ela foi desenvolvida num período de guerra, tá? Na China. Por quê? Como ela é oval, ela armazena muito mais calor dentro, né? Porque não tem muito para onde calor escapar, porque a panela é alta. E a labareda é muito grande, né? O fogo, ele pega toda a panela. Então, toda a panela fica uniformemente aquecida. Então, os legumes e vegetais, e o que for cozinhar nela, cozinham muito mais rápido, tá? Então, esse foi o intuito dessa panela. Ela cozinha mais rápido e alimenta mais pessoas num prazo menor de tempo. Em época de guerra, isso é super importante, tá? Quanto mais rápido eu alimentar esse povo, mais disponíveis para a guerra eles estarão. Dando sequência aqui agora, a gente tem essa parte de insetos, né? Que os insetos, pessoal, eles não são comuns, tá? Deixa eu só beber uma água aqui. Inseto para o chinês não é igual arroz e feijão para a gente, não, que é todo dia, é algo rotineiro. Não. Os insetos são uma comida de rua, em primeiro lugar, tá? Alguns restaurantes mais sofisticados estão começando a incluir os insetos de uma forma bastante simples, assim, ainda, né? Mas é uma comida de rua e uma comida temática. Então, não é algo de todo dia, tá? Então, o que acontece? Esses insetos todos é uma tradição, como a gente já comentou rapidamente no início da aula, tá? Mas é uma comida de rua. Então, ela é barata e super nutritiva, super nutritiva. A gente tem a professora Ana Paula
Ixi, esqueci o sobrenome dela. Mas tem a professora Ana Paula, na Faculdade OTEC, que ela é uma das defensoras da alimentação à base de insetos. Não como o inseto em si, mas como, por exemplo, misturado na farinha, onde a gente que não está acostumado e não tem essa cultura não perceba. Mas o importante dessa questão é a parte nutricional, que a relação de proteína numa porção pequena de insetos é a mesma de um gado inteiro. Então é a mesma coisa que você comesse uma relação proteica muito grande numa pequena porção de insetos, tá? A quantidade de proteína é absurdamente grande. Então, ela defende muito isso. Inclusive, ela pode até bater um papo com vocês um dia. A faculdade sempre propõe alguns papos com ela. Fiquem atentos aí para vocês um dia participarem. É muito interessante, tá? E aí, essa foto ao lado aqui, ó, dessas bandejas, é a foto que o meu pai tirou lá na China, tá? Então, é literalmente assim, que é uma foto real, tá? Então, ó, espetinho de lacraia, de aranha, aqui é uma baratinha, tem uns bigato, tem uns bichos esquisitos aí, tá? Escorpião lá no fundo, enfim. Eles comem assim no espetinho, então você escolhe qual você quer, eles colocam numa brasa, dá uma tostadinha, joga um molho, que é a base de molho de soja, e te dá o palitinho. Aí você sai pela rua, vendo a beleza da cidade, comendo uma aranha, um bigatinho, uma lacraiazinha, bem legal. Beleza? Inclusive, não sei se vocês já viram, mas tem uma chinesa que ela tem um canal no YouTube de todas as coisas que para nós parece estranho, que para ela é normal, para ela até alguns tempos tem algumas coisas estranhas, mas tem um canal. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já viram. Quem sabe o nome, coloca aí pra gente, tá bom? Para os outros alunos poderem ver. Mas o canal dela é disso. Ela come umas coisas tudo esquisita, tá? Ó, a Roberta mandou o nome da professora, eu tinha esquecido. Galezoglo. Isso, é que é meio difícil. Ela fala bastante sobre essa alimentação de insetos, tá? Esse ovo milenar aqui é muito interessante, porque é um ovo também de período de guerra, tá? Mas é um ovo naturalmente de pato, muitas vezes é um ovo um pouco maior. E o que acontece? Na época de guerra, comida era totalmente escassa, tá? E o que tinha era totalmente precária também. Então, ovo era uma alimentação muito, muito nutritiva, como muita gente sabe até hoje, né? Os bodybuilders comem ovo e batata doce, frango adoidado, né? Porque são muito nutritivos. Então, o ovo, quando tinha algum ovo, alguns chineses guardavam para comer depois, né? Então, o que eles faziam? Eles enterravam na terra mesmo, na terra, com um pouco de cinza, porque cinza tinha para todo lado, porque pegava fogo nas coisas e tal, eles colocavam lá. E aí, muito tempo depois, né, eles iam lá, aonde eles marcaram, pegavam o ovo, só que o ovo estava assim, com essa aparência. Só que eles adoraram. É um ovo assim que tem um sabor totalmente específico. E aí aqui eu coloquei um link também, deixa eu já clicar e salvar. Ih, peraí, não apareceu. Cadê? Aqui. Tem o link também que eu já vou salvar, que é do mesmo cara que fez aquele do pato laqueado. Ele fez esse também do ovo e é muito legal, tá? Mas é claro, gente, não dá para representar esse ovo em restaurante, porque é uma situação, né? Não é que você coloca lá e vamos que vamos. É uma situação que faz esse ovo acontecer, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou mandar o link para vocês verem depois também. Ovo milenar. E ele é chamado de milenar como se ficasse milhares de anos ali enterrado, mas, na verdade, são alguns dias e ele já tem essa aparência. E é uma aparência de podre mesmo, tá, gente? É como se tivesse o ovo literalmente podre. Mas eles gostam do sabor, não é prejudicial para a saúde e eles seguem a vida deles comendo. Tem um restaurante no Bom Retiro que vende esse ovo milenário, eu não lembro o nome, mas se eu não me engano, nesse vídeo ele até cita não é o mesmo restaurante que eu conheço, mas ele cita um restaurante também que vende aqui em São Paulo, tá? Inclusive, acho que ele foi nesse restaurante gravar esse vídeo aí. Então depois vocês assistam, tá? Cadê meu material? De novo sumiu. Aqui, voltamos. Beleza? E esse ditado milenar do chinês que eu adoro, muito legal, né? Se estava vivo e não está mais, é comida. Ponto, né? Então, pensando num país... Ai, caramba, saí daqui. Pensando num país que viveu em guerra por tanto tempo, um ditado como esse não chega a ser esquisito, né, gente? Porque é surreal mesmo, né? É muito surreal, tá? E aqui a gente entra em outras questões que não estão contempladas na aula, tá? Tudo bem até agora aí, gente? Sucesso? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês. Nossa, já é 10 para as 11, eu falei só de China. Bom, já vimos que não vai dar tempo de eu falar tudo, né? Vou fazer o seguinte, ó. Pérsia, pessoal, é um assunto que vai precisar de um tempo a mais, tá? Então eu vou deixar
e a gente fala de Pérsia mais para frente, tá? Porque assim, a gente só vai ter aula de Pérsia lá para novembro, outubro, final de outubro, novembro, eu acredito. E aí a gente deixa mais para frente, vocês estão me vendo aí ainda, né? A gente deixa mais para frente, porque aí eu peço uma aula, a gente organiza uma aula só para eu falar de cozinha persa, porque ela vai precisar de uma dedicação um pouquinho maior, tá? Até para entender mesmo como funciona. Eu vou falar de Índia agora, que Índia é também muito louco. Vocês vão ficar de queixo caído para algumas situações, porque fala, meu, como pode esse povo ser assim, né? Mas antes de falar de Índia, eu já quero deixar esse ponto muito afinado com vocês. Essa relação de que a gente é a gente, eles são eles, a cultura deles e a nossa cultura é a nossa, a gente acha tudo muito esquisito. Ô, Nina, você vai participar da aula, minha filha? Ei, sossega aí, minha filha. Então, voltando. Para nós, a nossa cultura ocidental é uma cultura naturalmente revolucionária. O que eu quero dizer com isso? Se eu falar assim, Júlia, eu não quero que você use essa blusa preta, eu não quero que você use essa blusa preta. Vai lá e troca, quer que você venha uma vermelha. Quando eu falo assim com você, o que você vai falar? Não, eu uso a roupa que eu quero, porque eu quero, a blusa é minha, eu paguei, eu vou usar a preta e acabou. Certo? Beleza, legal. Lá na Índia, se acontece isso, primeiro, que não, muitas vezes não sou eu, Léo, que estou falando, é uma entidade, é alguém maior, vamos entender como Deus para a nossa cultura ocidental, tá? Então, quando essa alguém falar para você, vai lá e troca a vermelha, você abaixa a cabeça, nem responde. Você só abaixa a cabeça, vai, põe a blusa vermelha e volta. É simples assim. Não há questionamento, tá? Principalmente na cultura indiana. Não há questionamento. É isso e acabou, porque é alguém maior que está dizendo isso para você. Beleza? Então entendam que a cabeça do indiano, ela não é revolucionária, mesmo estando no século XXI. Beleza? Mesmo entrando no ano de 2021. É claro que existem suas exceções, existem as pessoas mais revolucionárias, mas vocês vão entender hoje o que acontece com essas pessoas, que muitas das vezes é a morte, tá bom? Só para vocês entenderem a que ponto nós vamos chegar hoje, tá? Então vamos lá para a cozinha indiana rapidamente. Então sempre aquele entendimento geográfico, né, que eu gosto de passar para vocês. Então a gente tem a Índia aí, né? Então a gente tem o Cazaquistão aqui em cima, o Tibete, a gente tem Nepal, a China vai estar aqui à direita, a Rússia lá em cima, e a gente tem a Índia aqui pegando um belo no litoral. Isso, gastronomicamente, a gente já entende que há uma grande utilização de pescados e frutos do mar aqui, né? Porque grande parte da Índia tem o mar próximo, e a gente vai entender isso, de que temos 1,2 bilhão de pessoas, ou seja, um pouco menos do que a China, então é gente demais. E eu acho que você já deve ter visto aqueles vídeos indianos de trânsito, né? Um carro passando, uma pessoa, uma moto, e não tem semáforo, aquela loucura. Porque realmente é muita gente e a organização deles de trânsito não é das melhores. A moeda é a rúpia indiana, a língua é o hindi ou o inglês. O inglês é a língua oficial também, porque foi um país devastado e colonizado pelos ingleses, tá? Assim como tem muito indiano na Inglaterra, a língua inglesa ficou fortemente aderida aos indianos, tá bom? E a religião, nós temos aí o ponto fundamental, porque a gastronomia indiana, ela sim, eu vou falar com mão no peito aqui de que é 100% comandada pela religião, por esse lado espiritual, tá? Então, nós temos o hinduísmo e o budismo. O hinduísmo é uma religião exclusiva da Índia, basicamente, tá? E nós temos o budismo, mas é um budismo, como está perto do Tibete, China, né? Esse lado aí, Nepal e Parará, tem essa vertente budista, mas com uma linguagem hinduísta, tá? O que é essa situação? Esse budismo aqui, ele acredita em reencarnação, mas não é em qualquer reencarnação. Ele acredita que as pessoas reencarnam nos animais. Então, se eu morrer hoje, pode ser que eu volte amiguinho da Nina na minha próxima vida. Tá? Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém abriu o microfone aí. Querem falar alguma coisa? Acho que foi engano, né? Mas, enfim. Então, eles acreditam na reencarnação em animal. Então, na visão do norte da Índia, eles acreditam que todos os animais
são... Ah, tudo bem, Henrique, não se preocupa. Então, eles acreditam que todos os animais são reencarnação de seres humanos. Então, tem pessoas que morreram e o espírito encarnou naquele animal que nasceu. Então, 90 e poucos por cento, assim, não vou ter uma exatidão, porque sempre tem exceções que fogem à regra, são de cultura vegetariana. A gente vai falar, na Índia como um todo, a gente tem aí um percentual de uns 30% de vegetarianos em toda a população. Então, pessoal, a gente está falando de 1,2 bilhão de pessoas, a gente está falando de 30% disso vegetariana, é basicamente o Brasil inteiro, se a gente for fazer uma conta rápida aqui, tá? É basicamente 200 e 300 milhões de pessoas vegetarianas, beleza? Então, justamente por Oi, essa questão. professor. Oi, pode falar. Não, eu só queria complementar só que você falou que o budismo tem várias vertentes. Acho que a Aham, principal dela é a filosofia do budismo, né? É por legal. isso que é uma filosofia de vida. Por isso que não importa se você é budista, você pode ter outra religião. Tipo, se você seguir a filosofia. Por isso tem tipo esse budismo com hinduísmo. Você pode ser budista, pode ser cristão também. É só isso que eu queria complementar só. Por isso que Per... tem essas várias vertentes. Aham, perfeito. É Arthur, né? É isso? Isso. Beleza, Arthur. Muito obrigado pela sua contribuição, e é exatamente isso, né? Eu até comentei no começo da aula justamente essa questão de que existem essas vertentes todas, né? Justamente por essa questão filosófica, você até explicou melhor do que eu te agradeço por essa ajuda, porque eu entendo pouco desta relação, né? Mas é exatamente isso como o Arthur falou, pessoal. Essas situações todas, né, dentro do budismo, é justamente aquilo que eu quero seguir para minha vida, né? Que acaba se tornando uma religião afetiva, né? Então, é aquilo que me faz bem, é toda essa questão filosófica e tudo mais. E justamente na Índia existe esta situação de que eu entendo de que o animal é um bem sagrado. Tanto que vocês já devem estar cansados de ouvir de que na China a vaca, né, o gado em si, é um animal sagrado. E realmente, não só para o budismo, que acredita de que aquela vida animal é uma reencarnação humana, mas dentro do hinduísmo faz parte da vertente religiosa, faz parte da representação espiritual do hinduísmo. Então, a Índia inteira não consome a carne de vaca, tá bom? Mas, por exemplo, em Nova Delhi, aqui em cima, ó, Nova Delhi é a capital indiana, tá? Para vocês terem uma ideia... Aí eu falei China? Nossa, desculpa, é Índia. Eu tô viajando já. Obrigado, Júlia. Índia, tá? Mas aqui em Nova Delhi, por exemplo, né, tem McDonald's. Claro que não tem carne de vaca, mas tem McDonald's. Para vocês entenderem que Nova Delhi, o norte da Índia, é muito mais desenvolvido, porque justamente a religião desprendeu as pessoas dessa romantização da pobreza e da miséria, diferente do que acontece no sul da Índia. Então, quando a gente fala de cozinha indiana, pessoal, cozinha indiana, a gente vai dividir o país mais ou menos aqui, ó. Estão vendo aqui meu cursor, né? Mais ou menos onde está o nome Índia, a gente vai cortar mais ou menos aqui, ó. Daqui para cima, aqui, ó, essa parte é basicamente toda budista, tá? Onde tem avanço tecnológico, tem arranha-céus lindos e maravilhosos, a economia é muito forte, a medicina é super avançada, a Índia manda coisa para o espaço, para ver as estrelas, para ir para a Lua, para não sei aonde. A Índia é super desenvolvida no norte da Índia, tá? Ela é super desenvolvida, tem suas tecnologias super avançadas. O sul da Índia é onde o negócio pega, é onde a miséria é bonita, é onde você ser pobre, não só de economia, mas de alimento, de higiene, de espírito até assim, né? Que é para nós, para eles não. Você está nessa situação, você está com o espírito elevado. Mas para nós, a gente acha estranho, né? Então, quando a gente vê alguns vídeos indianos, pessoas indianas, a gente vê um indiano bem raiz do hinduísmo mesmo, né? Até ligeiramente sujo, né? Um dente faltando, não sei o que, e tarará. Porque o que acontece? Dentro do hinduísmo, existe o Vedas, tá? Que é a parte religiosa. Eu vou falar rapidamente do hinduísmo porque ele vai pautar a nossa parte de gastronomia, beleza? Exatamente, Roberta, obrigado. Eu vou entrar justamente nessa questão aqui, tá? Então, Vedas são as escrituras sagradas do hinduísmo. E olha que interessante essa palavra aqui, ó. Essa última aqui, ó. São as escrituras sagradas do hinduísmo que determina, ela não sugere, ela determina todos os aspectos culturais, sociais, religiosos e alimentares dentro de cada indivíduo que segue o hinduísmo. Olha que interessante a palavra determinação,
tá? Então é assim e acabou. Lembra que eu falei da blusa da Júlia? Eu quero que você troque pela vermelha. Isso é uma determinação. Ela vai abaixar a cabeça e vai trocar por uma vermelha. E acabou, tá? Eles são muito devotos nessa situação, beleza? E aí o que acontece? Há milhares de anos apareceu, segundo as escrituras, apareceu Deus Brahma, tá? Não é a cerveja, tá, gente? Para quem gosta de uma cervejinha, não é a cerveja. A cerveja não tem nada a ver com o hinduísmo, tá bom? É o sobrenome de alguém lá que é Brahma também. Mas Deus Brahma apareceu na Índia, tá? Ele apareceu para uma certa quantidade de pessoas e ele, naquele momento, dividiu aquela população em castas, tá? E essas castas sociais, elas não são de base econômica, que é o nosso caso aqui, por exemplo, no Ocidente. Vamos falar de Brasil para a gente entender. A gente também tem castas sociais. E quais são elas? A gente tem uma classe média, uma classe alta, uma classe baixa. A gente tem a classe A, B, C, D, como o próprio governo separa a gente, né? Então, grande maioria está numa classe média e tal. Então, beleza. Somos a casta social baseada na economia. Para o hinduísmo, não. É baseado na espiritualidade, tá? Então, o Vedas determina essas castas e olha mais uma palavra interessante nesse material. A última palavra aqui, ó. Essas castas, elas são imutáveis, ou seja, se eu nasci nesta casta social, eu não tenho como sair dali, a não ser que eu morra. Depois que eu morrer, aí eu vou reencarnar, porque a reencarnação aqui é superativa, eu vou reencarnar numa casta diferente, superior ou inferior, religiosamente falando, tá? Espiritualmente falando. Eu não estou falando de dinheiro. Tanto que tem castas superiores que têm menos dinheiro do que castas inferiores, tá? E essas castas são baseadas no próprio Deus Brahma, beleza? Então, este aqui eu os apresento, que é Deus Brahma, tá? Eu acredito que a letra esteja pequenininha aí, mas eu vou falando com vocês. E aí o que acontece? Essas castas nasceram de partes de Deus Brahma. Então, nós temos a casta mais superior, a maior de todas, que são os Brahmanes, tá? Os Brahmanes nasceram da cabeça de Deus Brahma. Meu material está aparecendo? Para mim, parou aqui. Tá aparecendo aí, gente? Tá sim? Ah, então tá. Para mim sumiu. Se para você está aparecendo, beleza. Ótimo. Então, os Brahmanes nasceram da cabeça de Deus Brahma. Então, eu vou pedir uma gentileza, já que eu estou falando de Brahmane aqui. Quem assistiu aquela novela lá, Caminho das Índias, por favor, esqueça aquela novela. Não traga nenhuma referência daquela novela para nossa aula, porque aquilo lá é uma visão totalmente deturpada do hinduísmo. Por favor, quem assistiu, ignora aquela novela agora, tá? Então, nós temos os Brahmanes, que nasceram da cabeça de Deus Brahma, e eles têm responsabilidades sociais, tá? Não econômicas, mais uma vez eu vou reiterar, são responsabilidades sociais, tá bom? Então, quais são as responsabilidades sociais dos Brahmanes, que nasceram da cabeça de Deus Brahma? A gente está aqui, ó, a elite composta por sacerdotes, professores, filósofos, ou seja, são pessoas que usam a mente como meio de colaboração social. Logo abaixo, nós temos a casta social chamada Kshatriyas, que nasceram dos braços de Deus Brahma. Quando a gente pensa em braços, pessoal, a gente lembra automaticamente de força, né? Numa analogia rápida e básica. Então, as responsabilidades sociais dos Kshatriyas usam a força, que é o poder militar. Então, o poder militar são os Kshatriyas. Então, eu nasci um Kshatriya, eu não posso escolher ser professor, eu não posso escolher ser um artesão. Eu tenho que, obrigatoriamente, estar na política ou estar na parte militar, no exército, na força, enfim, onde eu uso força efetivamente como meio de colaboração social. Logo abaixo nós temos os Vaishyas, que nasceram das coxas de Deus Brahma, tá bom? Quando a gente pensa em coxa, a gente pensa nesse trabalho, né? Os Vaishyas e os Sudras, eles estão muito relacionados, tá? A gente pensa nessa força de trabalho, né? Então, as atividades sociais que eles contribuem são essa parte agrícola, né? Então, as pessoas que estão nas roças, nas agriculturas, elas precisam das suas pernas como sustentação para justamente colaborar com ingredientes ali, né, com essa parte de alimento vindo da terra para a sociedade. E os Sudras é quem nasce dos pés de Brahma, ou seja, quando a gente faz uma leve analogia, que é pejorativo que eu vou falar, mas a gente ouvia isso há muito tempo,
Seu pai trabalha com o quê? Ele trabalha em chão de fábrica. Já ouviu esse termo? Chão de fábrica? É aquela pessoa que está na última linha da fábrica, que justamente trabalha com a base de tudo, né? E é justamente isso que o Sudra representa, né? Ele é a base, ou seja, os Sudras, eles são a massa. Dentro desse 1,2 bilhão de pessoas, eu acredito, isso é uma constatação minha, de que uns 40% desse 1,2 bilhão são Sudras, porque eles são a grande massa, eles são a base da sociedade, tá? E qual é a contribuição deles? Camponeses, trabalhadores fabris, artesãos, comerciantes. É o que faz a economia girar. Assim como aqui no Brasil. Quem é que faz a economia girar? É um baita do empresário lá? Não. Quem faz a economia girar é quem trabalha para esse empresário que está lá embaixo, que faz o negócio girar. Então é justamente isso, tá? E são os comerciantes em geral. Então você vai em supermercados, feiras, são essas pessoas que estão lá na linha de frente, beleza? E aí, por último, nós temos os Dalits, que, mais uma vez, Caminho das Índias, esquece a novela, tá? Os Dalits nasceram da poeira abaixo dos pés de Brahma. Olha que interessante, tá? Por ele não ter nascido da figura de Deus Brahma, os indianos não reconhecem o Dalit como ser humano, como pessoa. Nós que estamos aqui no Brasil, a gente sabe o que é uma pessoa, que é um animal, tá? E aí, neste momento, eu vou até vir para vocês, porque eu quero ver o rostinho de vocês e vou fazer um questionamento científico, tá? É ciência isso, não sou eu que estou falando e não é um espírito que sussurrou no meu ouvido, não. É ciência. É a tecnologia avançando, é a gente interpretar a vida humana. E aí eu pergunto para vocês, eu estou vendo neste momento a Sandra, a Júlia e a Roberta, e os demais que estão participando aqui, mas eu não estou vendo. Mas pergunta para vocês, o que, cientificamente, difere o homem, o ser humano, de um animal? Valendo! Vamos valer alguma coisa? Não dá nem para valer ponto. O cérebro, não, Júlia, os bichinhos têm cérebro também, eles pensam também. O ser pensante, como a Roberta falou, racionalidade. Se você falar para um papagaio, repete mamãe, 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 ele vai falar mamãe. O papagaio pensa e repete ainda o que você fala. O saber e o saber que sabe. Interessante. Instinto, Alex, vários animais são super instintivos, né? Mas essa questão do saber que sabe, é raciocínio, um macaco sabe o que ele está fazendo, por exemplo. Né? O macaco já foi para o espaço. Você tem que apertar o botão vermelho. Ele aperta porque ele foi treinado para aquilo. Então ele tem um raciocínio, porque ele foi treinado para aquilo. Né? A resposta é fabulosa e é ciência que diz isso, não sou eu. Inteligência, mais uma vez, Júlia, o macaco é super inteligente. O macaco, gente, ele é 96% parecido com o ser humano. 96% do cérebro do macaco é parecido com o do ser humano. Mas não faz o mesmo que o humano faz, justamente. E o que o humano não faz o que o humano faz que ele não faz? Diferir o certo do errado? O macaquinho também já foi treinado para ir para o espaço e ele sabe que apertar o botão azul naquele momento é errado e ele tem que apertar o vermelho. Social, raciocínio, nada disso ainda. Prestem muita atenção na resposta científica, mais uma vez eu reitero. O ato de cozinhar é o que difere o animal do ser humano. Vocês já viram um animal cozinhando? Vocês já viram um macaco cozinhando? Não. Só nós, seres humanos, temos a habilidade de cozinhar. Só nós temos o raciocínio, não só raciocínio, mas... Eu já vi um rato, pô, sacanagem, Gustavo. Enfim. Ai, caramba. Eu respondi, bobinho. Você respondeu? Eu não vi. Eu não vi, tá aparecendo aqui para mim. Não vi, não, desculpa. Coloquei, tem instintos de sobrevivência. Ah, tá. Não, mas sobreviver é uma coisa, cozinhar é outra. Tá? Eu sei, eu tô te zoando. Então tá bom. Mas então, gente, o que é o lance, né? Você colocar o sal, sei lá, tô fazendo um arroz, coloca o sal, eu provo, falta mais. É essa conexão que nenhum animal tem. Isso, falta tal coisa para ficar melhor. Eu colocar sob o fogo, porque eu entendi que quando coloca no fogo fica melhor do que cru. Máximo Montanari, que inclusive tem umas frases bastante interessantes do Montanari que eu trago para vocês. Depois é daquele livro vermelho, daquela capa vermelha, História da Alimentação. Não sei se vocês já viram. É um baita de um livrão, né?
O Montanari diz o Maravilhoso. seguinte, o Montanari diz que esse ato da gente passar a cozinhar o arroz em vez de comê-lo cru é o que torna a gente ser humano. Olha onde ele foi há anos atrás, quando escreveu a história da alimentação, né? Então, por que a gente cozinha o arroz em vez de comer cru? É essa conexão que nenhum outro animal faz. De que aqui, porque um animal vai pegar o arroz cru, comer. Não agradou, ele deixa pra lá e não come nunca mais. Nunca mais ele vai comer arroz cru. Agora a gente entende que se cozinhar fica melhor e dá para comer. E é gostoso, e é nutritivo, e assim por diante. Então, olha que interessante, voltando para os nossos Dalits, né, que eu estava falando aqui para vocês, ó. Os Dalits nasceram da poeira debaixo dos pés de Brahma. E eles... Ai, caramba, apertei F5. Aqui. E eles não são considerados humanos. As contribuições sociais do Dalit é limpar esgoto, coletar lixo, manipular os mortos. Ou seja, é tudo aquilo que nenhum ser humano quer fazer. Desculpa, gente, mas eu não vejo como, o sonho da minha vida é limpar esgoto. O sonho da minha vida é coletar lixo. O sonho da minha vida é manipular os mortos. Desculpa, mas eu não vejo isso dessa forma, né? E aí o que acontece? Os Dalits, eles não são considerados humanos, como eu falei, então, gastronomicamente falando, eles são proibidos de cozinhar. Aí já vem a primeira situação da nossa mente revolucionária. Mas peraí, professor, a gente sabe que é um ser humano. Tá lá, tem duas pernas, tá em pé, dois braços, ele pensa, ele faz tudo como ser humano. E ele realmente, cientificamente, ele é um ser humano. Só que dentro da religião, ele não é considerado e ele não pode cozinhar. E aí vem aquela situação que eu falei da blusa da Júlia. A religião diz que o Dalit não pode cozinhar. Ele vai abaixar a cabeça e falar, tudo bem, eu não cozinho. E a gente se pergunta, né? Mas como que esse cidadão sobrevive? Dentro do Vedas existe uma frase em hindu que, traduzindo para o português, significa que a alimentação do Dalit é aquilo que ele encontra pelo caminho. Ou seja, eu estou andando pela rua, encontro uma cenoura, eu como a cenoura. Eu encontro uma batata, eu como a batata. Mas eu não posso cozinhar. Eu não posso colocar na água para cozinhar e comer depois. Não posso. Tá? Então, a sociedade, por uma questão até humanitária, né, que a gente sabe que isso é natural do ser humano, ajudar os outros, minimamente que seja, a gente sente essa compaixão. Né? Então, um Brahmani, um Kshatriya, um Vaishya e um Sudra, ele não pode oferecer comida ao Dalit. Não pode. Porque ele não é humano, ele é considerado um lixo, ele é considerado impuro. Então, não pode haver contato de qualquer outra casta com um Dalit. Por isso que eu falei daquela novela Caminho das Índias, vocês esquecerem. Por quê? Um Brahmani se apaixonou por um Dalit, né? Algum negócio assim? Quem já assistiu sabe. Isso é totalmente impossível. Totalmente impossível. Isso não tem como existir, tá? Então, como ele não pode cozinhar e existe um mínimo de humanidade nas pessoas, essas castas superiores, elas não podem entregar comida. Então, o que eles fazem? É muito comum nas ruas das cidades hindus, que, como eu falei, a grande massa são os Sudras. A casa desses Sudras, é claro, é tudo muito simplesinho, muito pobre, muito básico. Mas na porta da casa desses Sudras existe um prato de metal, aonde o resto de comida que os Sudras se alimentam, eles vão lá e colocam no prato. Se um Dalit passar e comer, ok, ele encontrou pelo caminho, ele pode comer. Mas um Sudra não deu para ele. Por quê? Se um cachorro passar, o cachorro come. Se um bicho ou qualquer outro bicho passar, o bicho come. O Sudra não está dando a comida para o Dalit. Então é aquela famosa brecha, sabe, nas escrituras? É aquela famosa brecha. Ninguém pode dar, mas se eu colocar na rua e o Sudra passar e comer, ok, ele come. Então, virou cultura isso. Então, a grande maioria que eu falo que são Sudras, né, eles já têm essa cultura de sobrou comida, eles colocam lá no pratinho, passa um Dalit, se passar, e come, tá? Aqui no Brasil, se alguém passa pedindo comida, a gente faz um prato, a gente pega uma bolacha, leite, suco, vai lá e dá para a pessoa, porque a pessoa está pedindo. Só que você está dando, né? Lá não, eu coloco na rua. Se passar, der sorte de passar e pegar na hora certa, foi, né? E é claro, né, gente, hoje em dia tem um certo horário, já tem todos uns esquemas, né? Porque a gente está no século XXI, as pessoas pensam, tecnologia, enfim. Mas não pode jamais dar a comida para tal pessoa. Nem ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um oi, não. Qualquer relação com Dalit é totalmente restritiva, tá bom? E aí, o importante aqui desta relação, começando neste ponto, né, dos Dalits sobre gastronomia, o que compõe as outras castas gastronomicamente falando, né? Que com essa mesma situação do pode, não pode, acontece também com as castas superiores.
Só que, é claro, não com a mesma intensidade como os Dalits, mas, por exemplo, um Brahmane, só ele pode comer carne de cordeiro. Porque, inclusive, até hoje, dentro do cristianismo, né, dentro de várias religiões, inclusive, mas o cristianismo é onde está mais próximo da gente, o cordeiro, como muitos aqui sabem, é um símbolo religioso, né? É um baita de um símbolo religioso consumir o cordeiro, inclusive para o cristianismo, colocar o sangue de cordeiro nos umbrais das portas, né, quando teve as pragas do Egito e tal, aquilo era extremamente poderoso, aquilo era divino, né? Então, o cordeiro é um alimento, é um animal divino. Então, se alguém for comer cordeiro, somente os brahmanes podem, porque eles estão elevados espiritualmente o suficiente para poder consumir dessa carne. Se, por exemplo, um kshatriya, um vaishya, um sudra consome cordeiro, primeiramente, ele já está cometendo um baita de um pecado, ele possivelmente vai passar mal, a gente sabe que não, mas aquilo é tão na cabeça deles que funciona como como chama? Aqueles remédios, Jesus, fugiu o nome. Aquele placebos. Como se fosse um placebo, toma isso aqui que você vai ficar bom, isso aqui é maravilhoso. Você faz a mente da pessoa, ela fica até ficar melhor, né? É curioso, a ciência já fez vários testes como esse. E não vai fazer mal, é um cordeiro. Qualquer ser humano que coma um cordeiro, claro, se não tiver podre estragado, não vai fazer mal. Só que aquilo é tão forte na religião que primeiro que eles não vão nem ousar comer. E se ousarem comer, é capaz que passem mal de tanto medo que eles têm. E aí, né, tem essas situações. Então, cenoura, por exemplo, batata, são alimentos que eles nascem embaixo da terra. Então, um brahmane não pode comer batata e cenoura. Beterraba não pode comer um brahmane, porque nasce embaixo da terra. Um brahmane só come o que vem de cima, o que vem do ar, uma maçã, né, uma fruta, ou acima da terra, né, não necessariamente pendurada, mas acima da terra. Já os Sudras, eles estão lá, então eles consomem essa comida que está embaixo da terra. Cenouras, batatas, beterrabas e assim por diante. Tá? E outra situação interessante aqui é que essa situação toda de alimentação, de eu posso, eu não posso comer, isso vai direcionando para toda uma situação cultural. Né? Então a grande massa consome, né, aquele alimento, outro pode, o outro não pode, e assim por diante. Deixa eu só ver aqui o que estão falando, para eu responder essa pergunta aqui, que eu já vou dando sequência. Cadê aqui? Perdão. Aqui, peraí. Como é feita a separação dessas castas? Local de nascimento ou sobrenome? Não. Isso, já vou até falar. A Roberta até está ajudando. Roberta, você já entende um pouquinho do assunto, né? Ajuda bastante. Facilita, né? Até o entendimento também. Mas, gente, o que acontece aqui é o seguinte: não existe uma separação, não existe uma entidade, um nome, nada. É natural, tá? Tem bairros inteiros de uma única casta. Bairros inteiros, cidades inteiras, muitas vezes, que é daquela casta. E uma casta não se mistura com a outra. Eles não se casam, como até a Roberta comentou, eles não casam entre um e outro porque aquilo significa uma impureza, aquilo significa um pecado, tá? Que eu já vou chegar nesse ponto do pecado aí, que é muito interessante também, tá? Então, isso não vai acontecer, tá? Então, não há um sobrenome, não há uma etnia, não há uma cor de pele, um olho puxado que vá dividir eles, tá? O que vai acontecer realmente é que, como iniciou, né, quando a gente joga milhares de anos para cá, eles foram se ajustando, né? E aí você tem famílias e tradições exclusivas daquela casta. E é como a gente está comentando agora, elas não se misturam, tanto que quando a gente vê Bombay, por exemplo, né, que fica a oeste da Índia, que é uma grande capital, inclusive, que pertence muito ao hinduísmo. É onde a gente vê aquelas comidas de rua, a galera cozinhando na rua. Aquela galera toda é uma casta só. Né? É uma casta só. Aí quando você muda de cidade, você vê que a estrutura da cidade muda. Não, por exemplo, não vai ter comida de rua, não vai ter isso, não vai ter aquilo, porque é uma outra casta que vive, é uma outra contribuição social. Né? E aí o que a gente vai ter é as contribuições sociais viajando, mas não as pessoas. As pessoas contribuem no seu bairro, na sua cidade, no seu local. Tá? E aí o que é interessante? Não pode casar entre uma casta e outra, como até a Roberta citou, porque é uma impureza, é pecado, eu não posso comer um alimento, não sei o que lá. Mas, gente, esse não pode, qual é a punição para quando eu faço algo que não pode? Porque, entendam comigo, é algo tão forte, né? É algo tão intenso, que é difícil a gente pensar de que, para nós, né, que somos revolucionários nesse sentido,
É difícil a gente pensar em não furar, não quebrar a regra. A gente, aqui no Brasil, gente, a gente quebra a regra do mais básico, até a mãe falou, não, você vai lá e faz de teimosia, é quebrar a regra. Imagina numa situação como essa, né? Então a Júlia falou que a grande punição é a morte. Pelo contrário, é o karma, tá? Que vai entrar também numa situação indiana. O karma já é uma filosofia indiana, né? Que aquilo fica com você de uma maneira, é uma culpa tão grande, que quando você morrer, você já sabe que você não vai vir na mesma casta ou na casta superior, porque eles acreditam na reencarnação. Então, olha que interessante, né? Se eu quebro a regra, eu vou morrer um dia. Isso é óbvio. Não necessariamente naquele momento que eu quebrei, tá? Não é Catherine de Medici que mata por outra coisa. Mas é justamente essa situação. Um dia eu vou morrer, eu não sou eterno. E quando eu morrer, eu vou reencarnar. Que para eles é tipo óbvio. É óbvio que eu vou reencarnar. Então eles acreditam nisso. De que se eu fizer tudo certinho, cumprir o meu papel, fazer como o hinduísmo manda, eu vou morrer um dia e quando eu morrer, eu vou vir numa casta superior. Lembrando que não é economia. Eu vou vir com mais conforto, eu vou vir com mais dinheiro. Não. Eu vou voltar cada vez mais próximo de Deus. Eu vou voltar cada vez mais elevado espiritualmente. O inferno é muito subjetivo aí, tá? Porque o inferno, para eles, é literalmente não poder voltar. Porque é uma reencarnação eterna. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Para eles não existe um céu e um inferno, tá? Mas o inferno, que próximo do que nós acreditamos, é eles não poderem voltar. É você cometer um pecado tão grande que nem ser um Dalet, Deus Brahma te dá essa honra. Deu para entender? Então é assim que funciona. Então, se eu errei, por exemplo, eu sou um Vaixá, eu tô lá em cima, sucesso, tô lá no meio, assim, né, na terceira casta. Tô legal, tô elevado espiritualmente, eu faço minhas coisas. Só que eu começo a pecar, entre aspas, né? Pecado é uma palavra que não encaixa bem nisso, mas eu começo a fazer coisas de acordo, que estão fora do Vedas. Eu sei que quando eu morrer, eu vou vir abaixo. Como a gente aqui, nossa, eu só fiz merda a minha vida inteira, vou pro inferno, ixi, certeza. Esse pensamento ligeiro que a gente tem, às vezes, não, eu vou pro céu, eu sou um santo. Para eles é voltar numa outra vida, né? Então é justamente isso. Então a grande punição é essa, é você ser rebaixado. Agora imagina, por exemplo, a Roberta é um Brahmani. A Roberta tá lá em cima, tá do lado de Deus, do lado desse Deus superior, né? Que existem vários, inclusive, mas Deus Brahma é a grande entidade ali para eles, né? Ela tá lá pertinho dele. Ela não vai, de jeito nenhum, cometer um deslize. Por quê? Quando ela morrer, ela não volta mais para cá, porque ela vai se tornar mais um dos deuses. Ela vai repousar no céu e viver ao lado de Deus Brahma. Só que para nós, aqui, a gente está na Terra, morri, ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, dentro do catolicismo. No hinduísmo, não. Existe uma série de castas para eu ir efetivamente para um suposto inferno, que é não poder voltar e viver numa escuridão eterna, ou eu subir até chegar num Brahmani e alcançar o céu efetivamente, né? Então, você ser um Brahmani, quando nasce um Brahmani, né, um casal Brahmani dá origem a um filho. Quando eles pegam aquele filho, gente, o Brahmani pega aquele filho com cuidado, mas com amor, com carinho absurdo. Por quê? Eles sabem que aquele ser humano na mão deles ali, recém-nascido, é alguém que foi abençoado por um Deus, porque ele subiu de casta. Na vida passada, ele estava numa casta inferior para ele estar ali naquele momento. Porque depois que você foi para o céu, você não volta mais para a Terra. E acabou. Você está lá, ao lado de Deus Brahma, feliz da vida, né? Então, eles recebem aquele serzinho com muito carinho. E um Dalet, um casal de Dalets, dá origem a um bebezinho, eles têm o mesmo amor e carinho. Por quê? É um serzinho que foi rebaixado e precisa do nosso apoio como pais, como seres adultos, ainda Dalets, para mudar a vida, porque Deus Brahma deu a oportunidade dele voltar para a Terra. Porque se ele tivesse feito muita merda a ponto de não poder voltar, ele não voltaria, ponto final. Mas como ele está ali nos braços de dois Dalets, eles têm esse carinho para que ele possa, né, se redimir com Deus Brahma e voltar e subir nas castas superiores depois que morrer. Tá bom? Deixa eu ler as perguntas aqui. É tipo uma vitória, né? É tipo um jogo que vai passando de fase. É isso, Vitória. Resumidamente, é isso. Só que é vida real, né? Deixa eu ver. Tecnicamente, para alguém que se considera espiritualista, o inferno é aqui.
Roberta, eu concordo com você. Acho que não sei se tem um inferno pior do que esse que a gente está vivendo, né? Mas, enfim, né? Não vamos julgar, vamos deixar a vida rolar. O Arthur, e se falhar, você volta para o último checkpoint. É tipo isso, não tem save point. Não tem tipo, eu fui até aqui, fiz merda e eu volto daqui para frente. Não, você volta lá para baixo e vai subindo de novo, né? E, gente, é como a Ruth falou, isso é muito interessante e foge da nossa realidade. Por isso que eu sempre peço para os meus alunos, abram a mente, é muito diferente, tá? E a gente está falando de tudo isso, de uma parte social, e a gastronomia, ela está totalmente vinculada. Por quê? Vai ter um alimento que uma casta pode comer, que a outra não pode, e aí se você cozinha algo para uma casta que não pode e ela come, a culpa é sua, porque você cozinhou para ele e ele não sabia, ele tá puro, ele não sabia que estava comendo e deu merda, né? Então tem toda essa relação da cozinha indiana, né? E o mais interessante de tudo isso, é claro, é a cultura espiritual presente na alimentação. É uma elevação mesmo, tá, gente? Quando eles consomem aquilo, né? Quando eles comem o alimento permitido para sua casta, eles se purificam. O ato de se alimentar é um ato de tudo que eu fiz no meu dia hoje, eu estou comendo, estou me limpando de tudo que aconteceu até agora, e neste momento, no ato de se alimentar, naquele momento que você está colocando a comida na boca, você está tendo uma conexão com o céu. É esta visão que o indiano tem no ato de se alimentar. Então, isso é muito interessante, tá? E assim, eles vão tendo um capricho na sua alimentação, eles vão tendo toda essa relação, tá? Mais uma vez, reitero, estamos no século XXI, os ingredientes mudaram, tudo mudou, mas a cultura se manteve. E eles fazem assim até os dias de hoje. Agora, só um ponto interessante para a gente ir caminhando para o fechamento da nossa aula hoje, tá? E deixa eu falar disso, já falo do parênteses, mas a Roberta citou um filme que é fantástico, chama Lion. Esse filme, assistam. Eu não sei se tem na Netflix, você sabe, Rô, se tem? Eu não sei se tem na Netflix. Mas, por favor, procure esse filme. Assim, ele mostra... Eu vou até dar uma dica. Volta do que eu tô falando. Volta. Vou dar uma dica. Assista esse filme chamado Lion. A história do filme não é importante. É claro, é um filme legal, tal, mas gastronomicamente pensando, observem o cenário do filme, observem tudo que está em volta do personagem, tá? Porque a história, resumidamente, só sem dar spoiler nenhum, que eu quero que vocês assistam mesmo, mas é um menininho que se perde do irmão pequenininho, aí ele some, e aí o irmão se culpa, a família vai atrás do menino, e o menino não acha o menino, e o menino é adotado por outra família, outro lugar, e aí viaja, enfim. Mas a história do filme é o irmão procurando o irmãozinho perdido, né? Mas mostra lembranças, mostra o ato de se alimentar, mostra inclusive o menininho comendo com as mãos, que esse é um ponto importante, né? Aquele ato de comer com a mão direita e a mão esquerda fica para as higienes pessoais. Isso não é mentira, isso é muito real, isso é muito, acontece demais. Ai, que legal, a Roberta mandou o link num grupo aí do WhatsApp. Fantástico, obrigado. É muito legal, mas observem o cenário, observem em volta. Esqueçam a história, tá? Mas observem em volta. É muito legal. E a cena final do filme, putz, é sensacional. Não pela história, mais uma vez, pelo cenário, tá? Mostrando a vida, porque mostra real. É um trecho real da pessoa que originou a história do filme. É fabuloso. Assistam. É muito legal, tá? E aí, como eu estava falando, mostra ele comendo com as mãos. É muito legal também essa parte que você entende essa questão, tá? Então, caminhando por final da nossa aula, existe uma grande questão aqui que não foi respondida. Professor, não concordo com nada disso. Estou convicto, não concordo, eu sou hindu, não quero saber disso, eu vou virar budista e vou embora. Então, foge, tá? Conselho. Se eu pudesse, né, se a gente tivesse numa cultura hindu, seria esse conselho, porque se você ficar, mesmo porque o que acontece, né? Existem as exceções, como eu falei, que fogem à regra. Então pode ser aquele hindu, uma adolescente, sei lá, de 15 anos, que fala, não, mãe, isso aí é besteira, não concordo, não concordo, não concordo, não concordo, eu vou comer, não vou pro inferno bosta nenhuma, não vou voltar em casta nenhuma, não concordo. É capaz que a própria mãe mate o filho para que ela seja culpada pela morte e que ele reencarne na mesma casta, possivelmente, para se redimir com Deus Brahma, e a mãe, para poupar o filho de tanta blasfêmia para eles, né?
ela volta numa casta inferior, ou ela assume a culpa do filho, porque ela o criou, e ela volta, ela tem o karma dela e o filho é poupado. Então é capaz que a própria mãe mate o filho para que isso não aconteça. Então é muito sério essa questão do hindu. Então, se a pessoa não concorda, né, ela tem que sumir, ela tem que fugir. Vai, pega um busão, sei lá, uma carroça, foge, vai para o norte da Índia, e o budismo, né, a religião nessa vertente budista do norte da Índia, vai acolher esse cidadão, como é o que aconteceu no decorrer desses vários anos. Por isso que existe a capital tão forte, porque todos ali eram possivelmente hindus, de uma outra época que se formaram budistas naquela situação, e movimentam a economia. É uma cidade, assim, gente, Nova Delhi é uma cidade riquíssima, tem uma economia muito forte, é como se fosse São Paulo aqui no Brasil, tá? É uma economia muito forte. E lá é acolhido todos os hindus. Inclusive tem albergues feitos em Nova Delhi, em outras cidades do norte da Índia, específicos para o acolhimento de fugitivos, como se fossem refugiados do hinduísmo. Olha que interessante, né? Então, é muito séria essa questão, tá, gente? Da própria mãe matar o próprio filho para que ele não peque, para que ele não vá não vá contra o Vedas, né? É muito sério mesmo, tá? Não é igual a gente aqui, não estou feliz na igreja que eu vou em outra. Eu não estou feliz católico, vou virar evangélico. Não estou feliz evangélico, vou virar católico, ou espírita, ou sei lá o quê. Não. Ou vai ou racha. É assim. Beleza? Então, gente, eu vou finalizar por aqui. Falei de China e Índia. Eu vou deixar a Pérsia e Japão para as aulas específicas, tá? Que a gente vai ter na prática. Quem não for para a prática, eu vou ver se eu consigo gravar um videozinho quando for o dia da aula prática, para vocês terem acesso ao conteúdo falado por mim, mas de qualquer maneira eu vou deixar os artigos científicos para leituras suplementares aí e a gente vai batendo um papo, lembrando que mais uma vez, eita que beijo gostoso, hein, Sandra? Lá, peguei. Então, brincadeira, Sandra, desculpa. Então, lembrando que eu estou sempre à disposição. Leiam os materiais, assistam as gravações das aulas. Qualquer dúvida, por favor, me procurem, preferencialmente por e-mail, tá? Eu vou até deixar meu e-mail aqui, mas acredito que todos já tenham. Eu vou mandar aqui, gmail.com, tá? É chefleoesteves@gmail.com. Imagina, Sandra, eu tô brincando com você, para com isso. Vou deixar meu e-mail, preferencialmente me mandem por e-mail, tá bom? Mas se quiser bater um papo mesmo, por e-mail, agenda comigo um dia. Eu quero bater um papo com você. A gente marca um dia, um horário, a gente bate um papo sem problema nenhum. Não tenham vergonha, não pensem que estão me incomodando, porque eu quero dar esse carinho para vocês. Beleza? Então, um beijão para vocês. Já é 11h30, como sempre, eu excedi o que eu prometi que faria, né? 1 hora, mas foi muito mais que isso. E é isso daí, gente. Nós nos vemos, então, muito em breve. Um beijão para vocês, se cuidem, o que precisarem, contem comigo. Beijos!